Olá pessoal, estamos de volta e hoje você vai aprender um pouco mais sobre os conhecimentos de culinária em geral. A culinária é uma arte e também um dom, mas você também pode aprender várias técnicas para facilitar a sua vida na cozinha, no seu dia a dia e também no ambiente de trabalho. Esses conhecimentos são essenciais e vêm aliados também a técnicas para facilitar o seu dia a dia. E lembrando sempre da higiene e manipulação desses alimentos da melhor forma possível. Agora eu vou te ensinar uma receita muito especial, uma moqueca feita com peixe, camarão e banana da terra. Com ela vou te ensinar técnicas da gastronomia que vão ser essenciais para a sua cozinha. E para nossa moqueca de peixe, camarão e banana da terra vamos utilizar vários ingredientes. A pimenta de cheiro, o coentro, o quiabo e para isso anote cada um dos ingredientes. Agora eu vou te ensinar a forma correta de cortar qualquer alimento. Mas antes a gente tem que começar com a estabilidade da tábua. Quando a gente coloca a nossa tábua em qualquer superfície, ela fica móvel. E para evitar isso, você vai utilizar ou um papel, um guardanapo molhado, úmido, ou até mesmo um pano de prato para colocar embaixo da tábua. Com isso, ela não vai mais correr como antes. Outra dica na hora de cortar os alimentos. A faca de chefe, as facas que tem essa lâmina maior, elas têm esse formato para justamente poder fazer esse movimento de vai e vem e não de picar. Então isso é muito importante porque ela vai cortar do início até o final. Outra coisa muito importante para o profissional de cozinha é como cortar. Toda vez que você for cortar qualquer alimento, você sempre vai utilizar a mão de garra. Por quê? Nesse momento, você vai cortar próximo do seu dedo. E com a mão nesse formato, você vai proteger o seu dedão. Ele sempre vai estar virado para dentro e também os seus dedos vão estar voltados para dentro, evitando assim causar acidentes, fazendo esse movimento, nunca esse porque você pode se machucar e sempre esse movimento. Como essa primeira parte da receita a gente só tem vegetais, então eu vou fazer ele todo numa tábua só, ao invés de ficar toda hora trocando de tábua. Antes de começar os cortes, eu quero te dar algumas dicas. Sempre tenha em mãos bowls, que são vasilhas que você vai utilizar para colocar a casca e também para colocar o alimento que você cortou. A gente vai começar aqui descascando a nossa cebola por inteiro e eu vou te dar algumas dicas de como ela não escapar e como cortar a cebola da melhor forma possível. Depois de descascar ela e devidamente higienizada, eu sempre vou cortar ao meio. Então, quando você pensa em cortar um alimento que ele é redondo, ele não tem estabilidade. Quando você corta ele ao meio, você dá a estabilidade suficiente para ele não ficar correndo na sua tábua de corte. Outra dica é a forma do corte. Existem dois tipos de corte que normalmente a gente utiliza no mundo da gastronomia, que é o julienne e o brunoise. O julienne é esse corte mais lateral e fininho, que eu vou ensinar para vocês agora. E para essa receita eu vou utilizar o corte brunoise, que é o cubinho, né, que normalmente a gente conhece. Aqui você vai cortar ele lateralmente, vindo até o final. E uma dica importante, a faca também tem esse formato para você não precisar chegar até o final da raiz. Porque se você chegar até o final da raiz da cebola, você acaba que desfia ela se desfaz. Então, se você corta até o meio dela, ela se mantém presa até o final. Então, você vai cortar
em tirinhas, aqui é a nossa cebola. E depois vai cortar ela lateralmente, fazendo esse movimento de vai e vem, até finalizar toda a cebola. Certo? Aqui eu gosto de separar o finalzinho dela para dar um pouquinho mais de atenção. E está pronto esse corte conhecido como brunoise. E agora nós vamos cortar o tomate utilizando a mesma técnica, sempre ao meio. E no caso do tomate, ele é diferente da cebola, porque a cebola ela já tem a própria divisão dela. Aqui a gente vai cortar ele na lateral e depois vai cortar ao longo dele, utilizando a mesma técnica da cebola, deixando o finalzinho para poder ter essa base de corte para a gente. Sempre utilizando a mão de garra e esse movimento de vai e vem. Aqui, todos os detalhezinhos do tomate. E uma dica, pessoal, sempre tomem o máximo de cuidado com relação à lâmina da faca para você não se cortar. Vou fazer mais uma vez aqui para você. Sempre com cuidado para não ter nenhum corte, nenhum risco para sua mão e você manter a integridade física. Pronto, sempre separando também porque isso facilita na hora da receita. Aqui eu vou cortar em rodelas a nossa pimenta de cheiro. Nesse caso eu utilizo ela com a semente, mas você aí em casa pode utilizar sem semente que não tem problema algum. No caso do pimentão, eu vou tirar a semente dele. Vou abrir ele ao meio e vou retirar a semente, sempre tomando cuidado da lâmina da faca estar distante da minha mão e sempre também apontada para baixo. Isso é uma dica muito importante. Lembrando também, todos os alimentos têm que estar o quê? Devidamente higienizados, como eu já coloquei naquela aula que a gente deu sobre higiene e manipulação de alimentos. Então aqui, devido ao comprimento dele, eu vou cortar sempre para me ajudar, certo? Vou primeiro cortar em julienne. Julienne é esse corte aqui, tá, pessoal? Ele compridinho. Normalmente ele também é apresentado nesse tamanho e nessa espessura. E logo em seguida a gente vem para o nosso corte em brunoise, que é os cubinhos. Sempre também com a mãozinha de garra e o polegar para dentro da mão, protegendo ele sempre. A facilidade do que eu te falei com relação a amolar a faca é nesse momento. A faca amolada, ela te dá muito mais segurança de corte do que a faca desamolada. É muito mais arriscado você ter uma faca desamolada na cozinha e provocar um acidente do que ter uma faca amolada. Então, sempre amole a sua faca corretamente. Agora a gente vem com o nosso alho. Aqui a gente vai tirar a casca do nosso alho, para a gente poder cortar ele também em brunoise, que é aquele mesmo corte que eu estava ensinando para vocês, só que agora ele bem pequenininho. E aqui eu venho com a nossa julienne, famoso julienne que eu falei há poucos instantes para vocês. Gente, isso são técnicas que vai te ajudar e se você aprender e você levar para a sua vida, você vai ter uma cozinha muito mais dinâmica e muito mais simples e mais rápida de fazer também. Aqui a gente vai fazer o nosso brunoise, que é os cubinhos bem pequenininhos também, do nosso alho. No caso do nosso quiabo, eu vou tirar a parte que é um pouco mais dura, que é a cabeça, né, do quiabo. Vou dividir ele ao meio, sempre com cuidado, e depois cortar
ele ao meio de novo. No caso da banana, eu vou tirar a minha casca aqui, da nossa banana da terra. Ela não pode nem estar muito madura, nem tampouco muito verde, certo? Tirei aqui a casca, eu só vou fazer um corte simples nela, aqui, que é ao meio. E depois, é como diz a meia-lua, corte meia-lua. E aí eu vou cortar aqui a nossa banana da terra para vocês. É importante em todos os cortes estar sempre limpando a sua tábua e também o local onde você está cortando. Isso é de máxima importância. No caso da cebolinha e do coentro, eu deixo sempre para cortar no final. Por quê? No caso do coentro, ele oxida, então ele fica um pouco mais escuro. Vamos lá agora para a parte do peixe. E da mesma forma que eu fiz com a tábua verde, a gente vai fazer com a azul. Porque agora a gente vai fazer o filé do nosso peixe, certo? E a gente vai começar com ele sem as escamas, que é muito importante, e sem as vísceras também. A gente vai fazer o filezinho do nosso peixe, que a gente começa por aqui. E vai tirando todo o filé rente à espinha dele. A gente vai passar a nossa faca aqui pertinho da espinha do peixe para retirar o nosso filé de tilápia. Sempre tomando devido cuidado para evitar acidentes na cozinha. E sempre também rente a espinha do peixe. Eu vou separar aqui o nosso filé de tilápia. E é importante, né, utilizar todo o peixe. Então ele vai dar muito mais sabor à nossa moqueca utilizando a cabeça e o rabo. E também a cabeça do nosso peixe. Isso. E ele vai dar muito sabor também ao nosso caldo. Eu te ensinei o corte julienne e o corte brunoise, mas não sei se você reparou que tem um item essencial na hora de cozinhar que eu deixei faltando. Você sabe o que é? Olha ela aqui, a touca, que é muito importante para não contaminar o nosso alimento. Agora a gente vai começar com as nossas panelas. Aqui eu escolhi uma panela de barro de um parceiro maravilhoso meu, que é o pessoal do 79, que é o pessoal do barro. E também eu escolhi as panelas de pedra sabão, da Esteatita Home. E depois vocês vão poder conferir essas panelas maravilhosas aí no Instagram, no endereço que eu vou colocar para vocês. Então a gente vai começar com a nossa receita. Aqui eu vou utilizar o dendê, vou utilizar mais ou menos uma colher, 2 colheres mais ou menos de azeite de dendê. A minha panela de barro ela já está bem quente e eu vou começar selando alguns elementos. Aqui eu vou começar com o meu azeite de dendê e logo em seguida eu vou colocar a nossa cebola que eu cortei. Qual é o nome? Brunoise, que é os cubinhos. Olha aqui. Eu vou começar a selar, a dourar essa cebola aqui. Sempre prestando atenção para não desperdiçar nada. Enquanto a minha cebola está aqui selando, dourando um pouco no meu azeite de dendê, eu vou colocar o meu arroz na panela com água quente, que ela já está fervendo aqui. Isso facilita na hora de cozinhar. Vou acrescentar também um pouco de sal. Enquanto está dourando a minha cebola, o arroz já está cozinhando, eu vou fazer a nossa farofa, para poupar tempo mesmo. E para a nossa farofa, a gente vai utilizar a nossa manteiga, a manteiga da terra ou manteiga do sertão. Eu vou utilizar mais ou menos 2 colheres bem caprichadas de manteiga.
Vou utilizar também azeite, que dá um sabor maravilhoso, aproximadamente 1 colher de azeite. E o nosso alho em brunoise, que a gente picou ele no início da nossa aula. Sem desperdiçar nada, tá, gente? Tenta utilizar tudo que tem no potinho. Agora que a nossa cebola está dourada, levemente dourada, eu vou acrescentar o nosso tomate também em cubinhos para ele ir refogando. O tomate, o nosso pimentão. Eu escolhi aqui o pimentão verde. A nossa pimenta de cheiro. Vou dar uma misturadinha para ele refogar um pouco. Enquanto o nosso tomate, cebola, pimentão e pimenta de cheiro estão refogando, eu vou acrescentar também um pouco de sal na nossa preparação. Enquanto está tudo refogando aqui e o arroz cozinhando, a gente vai finalizar a nossa farofa. Quando o alho já estiver quase douradinho por completo, a gente vai acrescentar a nossa farinha e finalizar a nossa farofa aqui. Dependendo da quantidade que você coloque de azeite e de manteiga, você também vai acrescentando a farinha, para a nossa farofa não ficar muito molhada, nem tampouco muito seca. E outra dica importante com relação à panela de pedra-sabão e a de barro também, é que ela mantém o calor por muito mais tempo. Então eu já desliguei aqui o fogo para não queimar a nossa farofa. Eu vou colocando aos pouquinhos a farinha para ver até quanto eu quero, né? De quanto de umidade eu quero aqui na nossa farofa. Para mim já está bom e a nossa farofa já está finalizada. Outra dica muito importante é com relação ao que você vai utilizar para experimentar a sua receita, porque às vezes você precisa saber se está bom de sal ou se não está. Então, o que você vai utilizar, você experimenta para ver se está do jeito que você quer. No caso aqui, o arroz falta bem pouquinho para poder finalizar, mas essa colher eu não posso voltar para o alimento. Eu tenho que comer, experimentar o que eu quiser e depois lavar antes de começar o procedimento de novo, tá bom? E agora a gente vai acrescentar o nosso peixe. Eu vou iniciar com a cabeça do peixe no fundo da nossa panela e com as aparas do peixe, que vai dar muito sabor na nossa moqueca. O rabo não pode esquecer e o nosso filé também vem aqui em cima. Aqui para nossa receita eu vou colocar um pouquinho mais de sal. E agora eu vou acrescentar o nosso leite de coco que eu extraí do próprio coco. Vou colocar ele para poder finalizar a nossa cocção. Depois que a gente colocou o nosso leite de coco, a gente vai acrescentar agora o nosso camarão, que já está no filé e também já está sem as vísceras. Vou colocar ele por cima e aqui eu vou acrescentar também a nossa banana da terra que a gente fatiou no início da nossa aula. Vou espalhar um pouco aqui, deixar ele dentro desse leite de coco. E a gente vai tampar e ele vai cozinhar em torno de 15 minutinhos até ficar pronto. E depois eu vou te ensinar a fazer também um pirão maravilhoso. O nosso arroz já está cozido
A nossa moqueca vai ficar pronta daqui a uns 15 minutinhos. Agora a gente vai fazer uns quiabos grelhados que eu vou ensinar para você. Primeiro, você vai precisar de uma frigideira antiaderente e você vai usar mais ou menos uma colher ou uma colher e meia de azeite. Aqui eu vou pegar os meus quiabos que eu cortei também no início da aula e vou acrescentar. Logo em seguida, eu vou colocar um pouquinho do sal aqui em cima desses quiabos e a questão dele toda é deixar o fogo fazer o que ele tem que fazer, que é grelhar esses quiabos para vocês. Então, não fique mexendo muito, porque senão a liga que o quiabo tem vai ficar soltando. Então, você acrescenta e deixa ele arrumadinho aqui na nossa salter ou na nossa frigideira. Coloquei os meus quiabos arrumadinhos, agora eu vou saltear eles. Quer fazer esse movimento aqui, certo? Que é saltear. É um termo também que a gente usa muito na gastronomia para, ao invés de ficar mexendo e liberando muito líquido, você faz o saltear, que é justamente isso aqui, certo? Para deixar ele todo uniforme e grelhar todos os lados do nosso quiabo. Deixei selar bem todos os quiabos, estão todos bem grelhados. Eu vou separar aqui os nossos quiabos. E na mesma frigideira que eu estava fazendo os quiabos, a gente vai também grelhar os nossos camarões com casca. Que já está bem quentezinho. Eu só vou acrescentar agora o fiozinho de azeite e um pouquinho de sal. E agora eu vou fazer o mesmo movimento que eu fiz com o quiabo, agora com o camarão, que eu vou saltear ele aqui para vocês. Isso. Para evitar justamente de estar sempre mexendo e tirando o sumo, o suco do elemento que você está utilizando aí na panela. Depois de selar o nosso camarão, eu conferi que ele está todo cozidozinho. Agora eu vou separar também ele aqui. Então, já está pronta a nossa moqueca e eu vou te ensinar a fazer o pirão do jeito que minha mãe sempre faz. Aqui eu vou acrescentar o nosso coentro e a nossa cebolinha na nossa moqueca. Lembra que eu falei que eu ia cortar só no final para não oxidar? Aqui a gente vai dar uma misturadinha. Sempre fazendo um carinho no caso da moqueca, porque é muito delicado o peixe, né? Para ele não se romper, para ele não quebrar. É uma dica importante. E agora eu vou pegar o caldo para fazer o pirão. O caldo do nosso peixe. E quando você fizer em casa, por favor, marca o canal dos concurseiros, me marca também que vai ser um prazer imenso ter essa receita na sua casa. Vou acrescentar um pouquinho também da banana da terra aqui no nosso pirão. Vou deixar o nosso peixe cozinhar mais um pouquinho. E vamos começar o processo do pirão. Vou acrescentar mais um pouquinho de coentro e cebolinha. Uma pitadazinha de sal. E agora é que tá o truque, que minha mãe sempre me ensina, é pegar com a mão. A mão devidamente higienizada e aos pouquinhos eu vou despejando essa farinha e mexendo sempre para não empelotar. Aos pouquinhos, porque também ele vai cozinhando e vai dando a liga necessária para o nosso pirão. O pessoal às vezes fala assim, mas tem que mexer sempre pro mesmo lado, ou tem que, porque senão desanda. Até hoje eu não vi nada desandar porque eu mexi do outro lado, tá, gente? Pode mexer dos dois lados e não vai ter interferência nenhuma. Vou deixar ele cozinhar um pouquinho aqui e vou continuar mexendo.
E agora eu vou dar o ponto para o meu pirão agora, acrescentando um pouquinho mais de farinha no nosso pirão. E já tá engrossando, já ele fica no ponto que eu quero. O nosso pirão está pronto, a nossa moqueca também, o arrozinho também. E agora eu vou montar um prato para você. Vou começar aqui com o nosso peixe. E eu vou tentar colocar todos os elementos que a gente fez na nossa moqueca. Eu vou botar o nosso camarão, as bananas da terra, que ficaram uma delícia, cozidazinha no leite de coco que a gente extraiu. Bastante camarão. Você gosta de camarão? Aqui vai ter camarão para você. Aqui a nossa banana com os nossos camarões. Vou aqui pegar um pouquinho do arroz. Eu gosto desse arroz que lembra muito a minha mãe, que ela gosta de arroz todo juntinho. Esse arroz pode ser o arroz branco ou arroz de praia também, conhecido como arroz de praia. O nosso pirãozinho, que eu deixo... E é bom também falar que deixar o pirão um pouco mole, porque quando ele esfria, ele vai ficando cada vez mais duro. Então é bom deixar ele um pouquinho molinho, porque depois no prato ele vai chegar na consistência que você deseja. Eu fiz também aqui um super vinagrete com tomate, cebola, o coentro, a cebolinha, já temperei. Vai ficar muito bom isso aqui, gente. Aqui eu venho com a minha farofa para dar a crocância que eu tanto amo, que eu tanto gosto no nosso prato. E quem vai ser o sortudo para comer esse prato de hoje, hein? Olha que pena que por enquanto a tecnologia ainda não chegou em casa para vocês sentirem o cheiro do que tá aqui no Estúdio Loft. E eu coloquei também esses camarões lindos e maravilhosos aqui em cima, que eu selei lá no início também, que ficam uma delícia. Então, pessoal, está aqui a nossa aula e também o nosso prato de hoje. Eu fico por aqui e até a próxima aula.